Iniciaremos nossa aula de cinemática dos fluidos. Iniciaremos a partir de agora o estudo dos fluidos em movimento, o escoamento desses fluidos, que é quase a totalidade das aplicações dos interesses de quem estuda e quem faz aplicação da mecânica dos fluidos, especialmente para o caso das aplicações industriais, né, que vão utilizar o transporte dos fluidos. E aí nós vamos começar a ver alguns conceitos básicos e a partir de então nós estaremos sempre estudando os fluidos em movimento. O conteúdo da aula de hoje envolve sabermos identificar os regimes de escoamento, os tipos de escoamento que nós podemos considerar nos nossos estudos, definiremos trajetória e linhas de corrente, escoamento uniforme, que vai ser uma hipótese bastante utilizada na resolução de problemas e desenvolvimento de modelos para o desenvolvimento das teorias úteis na mecânica do fluido. Desenvolveremos uma expressão para o cálculo de vazão e a equação da continuidade, que é uma equação baseada no princípio de conservação da massa. Portanto, o objetivo da aula de hoje é sabermos identificar se um escoamento é laminar ou turbulento, calcular vazões e velocidades de escoamentos, saber identificar e classificar, de um modo geral, o escoamento de um fluido. Então vamos iniciar identificando quais os regimes de escoamento que nós podemos ter no tratamento de um fluido. Vamos considerar essa figura que mostra um tanque que admite fluido. Vamos tornar essa visualização, né, dessa experiência mais próxima de um caso comum do nosso dia a dia, e vamos considerar um tanque que recebe água através desse tubo na entrada 1, e ele tem também uma descarga d'água na saída 2. Primeira coisa que nós podemos considerar é o seguinte, que a quantidade de água que é admitida pelo tanque, chegando através do tubo, a cada instante de tempo vai ser igual à quantidade de água que ele descarrega pela saída 2. Se isso for verdade, nós podemos dizer que o nível de água no tanque, ou a altura que a água atinge no tanque, vai ser constante, ela não se altera. Porque se a quantidade de água que entra no tanque é igual à quantidade de água que sai, o efeito global que nós observamos é de uma situação em que não há variação da quantidade de água dentro do tanque. Se esse nível se mantém constante, numa situação como essa, a gente poderia considerar que a altura da água no tanque ela não varia com o passar do tempo. Em cada instante de tempo, nós veremos o mesmo nível de água nesse tanque. E dizemos que, numa situação como essa, nós temos um regime de escoamento permanente, onde as propriedades não variam com o passar do tempo. Se a quantidade de água sendo descarregada pelo tanque for maior num determinado instante do que a quantidade de água que chega ao tanque, a gente vai imaginar que o nível de água diminui com o passar do tempo. De outra forma, nós poderíamos ter uma quantidade de água saindo a cada instante menor do que a quantidade de água que chega. Isso causaria um aumento do nível de água no tanque, fazendo com que ele transbordasse. Em qualquer uma das situações, nós teríamos um regime transiente ou transitório, onde as propriedades do nosso sistema elas variam com o passar do tempo. Temos que tomar cuidado com o seguinte: o fato de um regime ser permanente não significa que as propriedades são constantes em cada região do sistema que nós estamos estudando. Nós temos um escoamento, eu posso ter aqui uma pressão, e nós sabemos que mais abaixo, aumentando a profundidade, como nós estudamos na aula anterior de estática dos fluidos, a pressão deve ser maior. Ok, nós temos dois valores distintos para uma mesma propriedade, só que nós estamos observando dois pontos distintos do escoamento. Agora, se nós considerarmos o tempo passando e nós fazemos medidas desses dois pontos, nós vamos observar, para um regime permanente, que a pressão nesse ponto continua a mesma, a pressão nesse ponto continua a mesma. Então, no regime permanente, os valores da propriedade podem ser diferentes em pontos distintos, mas no mesmo ponto ela não varia com o passar do tempo. Então, ser permanente ou transiente não tem a ver com as coordenadas espaciais, com a localização de onde nós medimos a propriedade. Ela tem a ver com a coordenada temporal, com o tempo, se varia com o tempo ou não. Então agora nós temos esses dois tipos de
regime permanente e transiente para considerar. Na maioria dos problemas de mecânica dos fluidos, nós consideramos um regime permanente, porque em muitos casos isso vai simplificar as considerações feitas para resolver os problemas, embora existam problemas que devem ser resolvidos em regime transiente. Vejamos agora duas situações práticas que nós vamos ver na maioria dos nossos problemas. Na letra A dessa figura, nós vemos um tanque, nós chamamos ele de reservatório de grandes dimensões. O que significaria usar esse termo numa hipótese de solução de um problema? É um reservatório cujas dimensões, ou seja, a capacidade dele, são muito maiores do que a capacidade de descarga do fluido. Considere um tanque muito grande, com a capacidade de armazenamento muito elevada, e nós estamos removendo o fluido dele através dessa saída, por exemplo, só que o volume de fluido que sai por aqui é muito menor, é desprezível em relação ao volume de fluido acumulado nesse reservatório. Isso faz com que nós tenhamos uma percepção de que o nível continua constante no reservatório. É como se nós quiséssemos esvaziar uma piscina olímpica, que tem dimensões de 25 por 50 metros, e uma profundidade que no mínimo chega a 2 metros, e a gente quisesse esvaziar essa piscina por uma tubulação que tem apenas 2 polegadas de diâmetro. O tempo com que essa piscina seria esvaziada ia ser muito longo. E se a gente medisse ao longo de algumas horas o nível de água no tanque, a gente não ia perceber variações muito grandes nesse nível do reservatório. Então, como o reservatório tem dimensões muito grandes, a gente pode considerar, para passagens de tempo relativamente longas, que o escoamento funciona em regime permanente, porque demora para que a gente observe variações das propriedades. Propriedades muito comuns em mecânica dos fluidos para a resolução de problemas são a velocidade do escoamento, a massa específica, a viscosidade. Então, a velocidade do escoamento ela não ia ser muito percebida nesse tanque, porque ele seria um tanque de grandes dimensões e a gente não ia observar a velocidade do escoamento diminuindo esse nível de água no reservatório. Por outro lado, se a gente tem um tanque que não é de grandes dimensões, a gente já consegue perceber variações mais rápidas nas propriedades. E nesse caso, a gente tem que considerar o regime variado a depender da situação estudada. Então, sempre que a gente estiver resolvendo um problema de mecânica dos fluidos e for citado que o reservatório estudado é de grandes dimensões, a gente já sabe que a hipótese de regime permanente é válida e não vai desviar o resultado final da situação real de forma a prejudicar a nossa avaliação. Então está aqui a nossa conclusão. Se o reservatório for de grandes dimensões, podemos considerar, por hipótese, que o regime é permanente e usar os modelos desenvolvidos para o regime permanente. Caso contrário, nós teremos que considerar a solução de um problema de regime transiente. Os tipos de escoamento agora que nós vamos definir vão depender da propriedade que nós estamos observando. Então imaginem que nós abrimos uma torneira muito lentamente e nós observamos no início, quando a quantidade de água saindo pela torneira é muito pouca, que ela escoa de forma muito uniforme, bastante límpida. A gente observa que o escoamento é bem comportado, digamos. A gente não vê uma misturação muito grande de água saindo pela torneira. Justamente porque a quantidade de água saindo por ela é muito pouca e a gente vê um escoamento que nós dizemos ser um escoamento laminar. Um escoamento laminar é aquele escoamento onde as partículas fluidas escoam em camadas lisas, ou seja, elas escoam numa trajetória bem definida, ou em lâminas. Nós poderíamos imaginar num escoamento laminar que aquela porção de fluido está escoando como se fossem várias camadas paralelas na mesma direção. Não há uma misturação, não há uma troca de moléculas entre essas camadas perceptível. Por outro lado, se a gente tem uma velocidade de escoamento muito grande, se a gente abre a torneira bastante para sair muita água para aquela seção, a gente vai ver que há um movimento mais caótico. Nós temos um movimento agora turbulento. O movimento turbulento é quando as partículas fluidas escoam de forma a se misturar rapidamente, gerando o que nós chamamos de turbulência no escoamento. Então a gente tem uma distribuição mais agitada das moléculas e a gente consegue perceber isso a olho nu.
a gente consegue perceber bem um movimento turbulento. Então, é muito importante também nos estudos que nós vamos fazer identificar se o escoamento é laminar ou turbulento, porque no escoamento turbulento, a misturação das partículas fluidas vão facilitar, vão favorecer em alguns casos a distribuição de alguma propriedade ao longo desse fluido, mas por outro lado ela pode também dificultar o desenvolvimento de alguns modelos, uma vez que nós não teremos um comportamento muito simples do escoamento das partículas. Outras classificações que nós podemos fazer para o escoamento é com relação à viscosidade. Nós podemos ter um escoamento viscoso quando a viscosidade interfere no comportamento desse escoamento, né? E aí é muito importante a gente saber identificar de que forma a viscosidade, as tensões viscosas vão afetar esse escoamento. E podemos ter também escoamentos não viscosos, conhecidos como invíscidos. São escoamentos onde a gente considera a viscosidade nula. Só que quando a gente considera a viscosidade nula num determinado fluido, a gente gera algumas dificuldades na transposição para situações reais, porque se não há viscosidade, o arraste viscoso se torna nulo também. E nós sabemos que existe um arraste quando o corpo está sendo transportado, quando um fluido está escoando através da superfície de um corpo, né? Então, é muito incomum nós estudarmos fluidos não viscosos. A gente sempre vai considerar os efeitos da viscosidade no escoamento. Outro tipo de classificação é com relação à massa específica. Se a massa específica de um fluido varia, ela não é constante, nós dizemos que o fluido é compressível. Isso é muito comum com gases. Nós podemos variar o volume de uma massa de gás aumentando a pressão desse gás, ou a pressão sobre o gás. E aí nós temos uma variação da massa específica. Se a gente comprime um gás, a gente diminui o volume dele sem precisar diminuir a massa. E aí a gente aumenta a densidade do gás. É muito comum considerar os gases como compressíveis ou facilmente compressíveis. A maioria dos líquidos não tem variação na sua massa específica, a não ser que nós tenhamos uma variação muito elevada da pressão. Pressões muito elevadas podem fazer com que nós consideremos variações na massa específica de um líquido. E aí nós dizemos que quando não há variação, que é o caso mais comum, os fluidos são incompressíveis, que é o caso da maioria dos líquidos. E nós temos também escoamentos internos e externos. O escoamento interno é aquele que ocorre envolto por alguma superfície. O exemplo comum, e é o exemplo que nós vamos usar mais adiante, com muita frequência, é o escoamento em dutos, em tubos, né? Tubulações são formadas por tubos e acessórios dentro dos quais escoará um fluido, seja ele gás ou líquido, e aí nós chamamos isso de escoamento interno porque o fato dele estar limitado por uma parede vai modificar muitas considerações feitas quando a gente não considera esse contato do fluido com a parede. No entanto, o escoamento interno ele pode ser fechado ou aberto. Nós podemos ter o escoamento dentro de um tubo e podemos ter um escoamento no canal. Um escoamento no canal é interno, existe o contato do fluido com as paredes do canal, mas como o canal tem uma superfície aberta, tem uma abertura, então esse fluido escoando no canal apresenta uma superfície livre. Então, dentro do que nós classificamos de escoamento interno, nós podemos ter também um escoamento aberto, um escoamento com superfície livre. O escoamento externo é aquele que não está dentro de um duto, não está limitado por uma parede. E que são os casos, por exemplo, de escoamentos sobre superfícies submersas. Né? Digamos que eu tenho uma esfera ou uma placa imersa no fluido e o fluido escoa por cima da superfície desse objeto. E aí nós chamamos isso de escoamento externo. Né? O escoamento ele ocorre sobre a superfície, ele não está limitado por essa superfície. Passamos agora para uma definição que nós vamos utilizar quando nós estivermos desenhando modelos de escoamento. O primeiro dele é sobre a trajetória de um escoamento. Imagine o seguinte, esse ponto aqui, que eu desenhei, vamos supor que ele é o que nós chamamos de partícula fluida, ou seja, um conjunto de moléculas que representa aquele fluido que estão escoando ao longo de um determinado fluido. Então vamos acompanhar somente essa partícula fluida e ver o que acontece a cada instante de tempo.
Então eu marquei essa partícula fluida e eu vou acompanhar no segundo instante de tempo a posição dela. E assim eu vou fazendo para vários momentos, eu estou acompanhando, é como se eu estivesse fotografando o comportamento dessa partícula em relação ao movimento dela. E quando a gente vai acompanhando o movimento, o que nós podemos fazer é marcar cada ponto desse, onde nós fotografamos a nossa partícula fluida, e desenhar, ligar esses pontos, formando essa linha aqui. Ó. Essa linha branca ela uniu cada um daqueles pontos que nós vimos agora dessa partícula percorrendo o escoamento do fluido. Então essa linha que une todos os pontos que a partícula esteve ao longo do tempo é chamada de trajetória. É simples imaginar que o que é a trajetória é como se a gente estivesse acompanhando o movimento de um corpo. A gente quer saber qual foi a trajetória descrita pela partícula fluida. E aí a gente pode representar por linhas que nos dão uma ideia do formato daquele escoamento que nós estamos estudando. A linha de corrente ela tem uma definição um pouco mais, digamos, abstrata. Imagine aqui nessa segunda figura que eu tenho um ponto do fluido e eu vou acompanhar, com o passar do tempo, a trajetória desse ponto do fluido, certo? E aí eu observo que ele descreveu essa linha, esse traço aqui, e que ele define a velocidade dessa partícula ao longo do escoamento. Então eu posso desenhar ao longo dessa trajetória, desse traço de fluido, né, o vetor da velocidade. Né? O exemplo poderia ser você colocar uma serragem num fluido que está escoando e acompanhar a trajetória que ela descreve. Essa serragem descreve ao longo do fluido. É como se a gente estivesse marcando, né, uma porção do fluido. E a gente consegue traçar vetores de velocidade que aquela partícula fluida descreveu, quando ela foi marcada pela serragem. É o que mostra aqui a figura. Então eu tenho vários pontos e eu quero determinar esses pontos fluidos, quero determinar para eles o vetor velocidade. Então eu vejo qual foi as trajetórias que eles descreveram e isso define o vetor velocidade. Se eu traçar uma linha que é tangente a todos esses vetores de velocidade, essa linha mais fina, eu chamo essa linha de corrente. A linha de corrente ela é uma linha tangente aos vetores de velocidade das partículas fluidas no escoamento. É um conceito meio abstrato, mas a gente pode simplificar as coisas dizendo o seguinte. Se nós temos um escoamento, como esse aqui, onde eu observo que as propriedades numa determinada seção do escoamento, ou seja, numa determinada área de escoamento, elas não variam, então eu digo que esse escoamento é uniforme. Por exemplo, eu estou vendo aqui a velocidade do escoamento e eu vejo que na seção 1 eu cortei aqui o meu tubo e eu vejo que nessa área que eu estou observando a velocidade ela é uniforme, ela não varia. A massa específica ela não varia. Então, propriedades do fluido não estão variando sempre que eu meço essas propriedades nessa seção aqui. Eu digo então que esse escoamento é uniforme. Um escoamento uniforme é aquele onde as propriedades do escoamento não variam, elas são constantes. Na seção 2 elas já podem ter valores diferentes, não importa. Desde que em toda a seção 2 eu faço um novo corte aqui, ó, e observo que a velocidade nesse corte é maior. Ok, ela é maior do que V1. Porém, em toda a seção 2 eu observo a mesma velocidade. Então o escoamento continua sendo uniforme, certo? O escoamento ele pode ter valores diferentes em seções do escoamento diferente, em cortes diferentes que eu faço para observar esse escoamento. Agora, no mesmo corte, numa mesma seção, não pode haver variação das propriedades. Então, para uma situação como essa, de um escoamento uniforme, que também vai ser uma simplificação bastante utilizada por nós, podemos dizer que linhas de corrente e linhas de trajetória são semelhantes. Então, quando eu falar em linha de corrente, é como se eu estivesse vendo o formato do escoamento, ou como se eu estivesse olhando a trajetória do fluido naquele escoamento. Elas vão coincidir. E é importante também observarmos que no escoamento uniforme, a velocidade ela pode ser considerada unidimensional, ou seja, ela só depende de uma dimensão, que é justamente aquela dimensão em que nós estamos acompanhando a trajetória do nosso fluido. E aí nós vimos quais são as definições importantes, né? Se nós temos um regime permanente ou transiente, se nós temos um escoamento compressível ou incompressível,
viscoso ou não viscoso. Sabemos agora o que são linhas de corrente de trajetória, então nós já sabemos classificar e identificar o nosso escoamento de fluido. Vamos agora aprender a trabalhar com a velocidade do escoamento. Como é que nós trabalharíamos com a velocidade do escoamento se nós não estamos falando de um corpo rígido? Nós estamos falando de um fluido, né? Algo que, se nós fixarmos no tempo, uma determinada região, a gente nunca vai estar olhando para a mesma partícula. Vamos estar olhando para partículas que estão fluindo através daquela região. Então a gente começa a trabalhar com o conceito de vazão, né? Vamos visualizar esse experimento aqui. Temos uma torneira preenchendo o recipiente e eu vou cronometrar o tempo que leva para que essa torneira preencha um volume definido, vamos dizer, de 20 litros. Eu sei que eu vou preencher 20 litros d'água através de uma torneira e eu vou medir quanto tempo leva para essa torneira preencher esses 20 litros d'água. Então, digamos que em 10 segundos eu consegui obter 20 litros saindo daquela torneira, daquele escoamento lá. A vazão é definida então como o volume que eu consegui obter no escoamento, o que eu observei no escoamento através de uma certa seção. No caso, a seção é a saída da torneira. Saíram pela torneira, por essa área da abertura da torneira, 20 litros em 10 segundos. Se eu dividir esse volume pelo tempo que levou para que esse volume chegasse àquela seção, eu tenho o que nós chamamos de vazão, representado pela letra Q. Então, nesse exemplo, a vazão foi de 20 dividido por 10, ou seja, 2 litros por segundo. Então, eu posso dizer que a cada segundo, essa torneira libera por sua seção de saída 2 litros. Se eu quiser preencher, então, 40 litros, basta eu considerar que a cada segundo eu tenho 2 litros. Então, para que eu tenha 40 litros, eu preciso de 20 segundos. A expressão que nós vamos usar para a vazão é essa, ó. Vazão Q é igual ao volume que nós medimos dividido pelo intervalo de tempo que nós medimos esse volume. É uma das formas de calcular a vazão. É uma maneira prática de determinar uma vazão no escoamento. Se eu tenho um escoamento e quero saber qual é a vazão dele, quanto de fluido está passando através de uma região daquele escoamento, eu encontro uma maneira de medir um volume definido do fluido e divido pelo tempo que levou para que eu medisse esse volume. Podemos agora extrapolar esse conceito para tratarmos situações de maior interesse, como, por exemplo, a velocidade do escoamento. Imaginemos aqui um tubo, onde eu vou fazer um corte transversal nesse tubo para observar o escoamento através dessa área A. E eu vou fazer a mesma coisa que no caso anterior. Eu vou medir o volume de fluido que passa por essa área com um cronômetro. Depois de um certo tempo, eu observo que eu comecei a medir no tempo t0, né, o fluido passando por essa área, e até ele atingir uma certa distância, que eu vou chamar de S, eu medi o tempo t. Observem o seguinte, o que eu tenho aqui é um cilindro, né? O fluido começou a passar pela área A e foi avançando, 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 e parou aqui, nessa distância S. Lembre-se que o volume de um cilindro é igual à área da base desse cilindro vezes o comprimento do cilindro. O comprimento do cilindro descrito pelo fluido é S. E a área é essa área transversal, que eu estou chamando de A. Então, se eu quiser saber o volume desse trecho de cilindro aqui, basta eu multiplicar a área pelo comprimento desse cilindro S. E o que significa esse cilindro? Significa que num determinado instante de tempo, t, eu medi o fluido que passou por aqui e fui acompanhando ele. Ele percorreu a distância S. Só que quando ele percorreu a distância S, né, ele descreveu esse volume aqui. Então, esse é o volume de fluido que eu estou medindo. Se eu fizer uma comparação com o exemplo anterior da torneira. Então, eu medi um volume que é igual a área transversal, vezes S, que é o percurso que o fluido percorreu no intervalo de tempo t. Quero calcular a vazão. Vazão é igual ao volume dividido pelo tempo que eu medi aqui no cronômetro. Só que eu acabei de deduzir que o volume que o fluido preencheu foi igual a A, essa área transversal, vezes S, essa distância que ele percorreu. Então a vazão agora vai ser igual
a área vezes a distância que o fluido percorreu, dividido pelo tempo que ele levou para ele percorrer essa distância. Da física de partículas, nós aprendemos que a velocidade, que eu vou chamar de U, para não confundir com volume, a velocidade média de uma partícula ou de um corpo é igual à distância percorrida dividido pelo tempo que ele levou para percorrer aquela distância. Vejam que S dividido por T, distância e tempo, aparecem aqui, ó. Mesma expressão. Então eu posso dizer que isso daqui é a velocidade média do fluido. Eu vou substituir S dividido por T por velocidade, que eu estou chamando de U. Se eu fizer isso, a gente vai ter agora que a vazão é igual à área, aqui a área, vezes S sobre T, que a gente sabe que é a velocidade média do escoamento. Então essa é uma nova maneira de se calcular a vazão de um escoamento. Multiplicar a área através da qual nós estamos observando o escoamento, vezes a velocidade média desse escoamento. Voltando para o exemplo anterior, a gente pode fazer o seguinte: eu quero saber qual é a velocidade do escoamento. Como é que eu faço para medir a velocidade do escoamento no tubo? Como eu falei para vocês, vamos encontrar uma maneira de preencher um volume e medir o tempo. Então, digamos que a gente está querendo saber a velocidade de escoamento nesse tubo. Então, a gente fez o seguinte: vamos medir um volume de 20 litros e cronometrar o tempo. E nós vimos que levou 10 segundos para preencher esses 20 litros. E vimos que com isso a vazão era de 2 litros por segundo. Bem, nós já sabemos que vazão é igual à área de escoamento vezes a velocidade média do escoamento. Nós já temos a vazão. Queremos saber a velocidade. Como é que a gente faz para conhecer a área? Normalmente, nós sabemos qual é o diâmetro do nosso tubo. A gente determina isso quando a gente está construindo uma tubulação, um sistema de transporte de fluidos. Então, sabendo o diâmetro do tubo, a gente sabe a área. Fazendo esse experimento, nós sabemos a vazão. E agora nós temos condições de calcular a velocidade. Velocidade, portanto, vai ser a vazão dividido pela área. Então essa é uma maneira de nós determinarmos velocidades do escoamento de um fluido em um tubo, né? E dessa forma nós já podemos trabalhar com esse conceito de vazão e de velocidade de um escoamento, se ele for um escoamento uniforme, e nós estamos considerando também que é um escoamento incompressível.